Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos veem. Mais ainda, por estar com irmãos, pessoas tão queridas, é muito interessante ver Vacílios e Pedro juntos. Eles não se conheciam até hoje, mas os dois tiveram privilégio e a graça de estar conosco como seminaristas lá na nossa igreja no Brasil, ainda quando eu era pastor. Isso já faz uns bons... Você nem era casado ainda, né, Vacílios? Você está casado há quanto tempo? 16. É bom saber quantos anos você está casado, Vacílios, né? 16 anos, tá bom. E Pedro também, Pedro de Graça... Enfim, muito bom estar com vocês aqui. Minha esposa Zéza está em Boa Vista, cuidando das netas, porque a minha filha é missionária entre os índios, e ela está numa semana intensiva de tradução da Bíblia para a língua Yanomami. Então, alguém tinha que cuidar ali da Maria e da Ana. Então, ela está lá, vem quarta-feira, Belém, Lisboa, se encontra comigo e voltamos para Maputo. Estamos em Moçambique há 9 anos, começando o trabalho da Palavra da Vida lá, com acampamentos, treinamentos, discipulado de jovens. Gostamos demais de Moçambique. Na língua xangana, Moçambique fala português, mas tem 33 línguas locais. Na língua xangana, mulungu é branco, mulande é negro. Eu digo que eu sou mulungu por fora, mas já sou mulande por dentro. E gostamos demais de estar ali com aqueles irmãos, tá? É bom também estar aqui, ver esse trabalho, ver pessoas vizinhas, novas, chegando e para abrir a palavra e ouvir mais da palavra de Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, como não poderia deixar de ser. Atos, capítulo 1. E nós vamos estudar versículos 1 a 11 do livro de Atos. Acompanhe comigo, por favor. Atos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Vamos aos poucos. Um capítulo a um versículo por vez aí. Vou precisar daqui a pouco ajuda de algumas pessoas, mas vamos juntos aí. Começa assim. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem está a escrever é Lucas. Escrevi o primeiro livro, o Evangelho de Lucas. Então, Lucas escreve o Evangelho. E o primeiro livro de 2. É como se Lucas escrevesse uma obra só em 2 volumes. O primeiro volume chama-se Evangelho de Lucas. O segundo volume se chama Atos dos Apóstolos. Mas é uma obra só. Então, escrevo o primeiro volume contando as coisas que Jesus começou a fazer. É isso que está na sua Bíblia, no versículo 1, é isso? Né? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso é meio estranho. Como é que começou a fazer? Isso quer dizer que ele continua a fazer em Atos. Começa em Lucas. Lucas vai desde o nascimento, crescimento, ministério de Jesus, a morte, a ressurreição. E aí, continua a fazer em Atos. Mas em Atos, Jesus vai embora logo no início. Como é que ele continua a fazer? É que em Atos, Jesus continua a fazer através da sua igreja. A igreja de Jesus é, até certo ponto, Jesus continuando a fazer as coisas que ele começou a fazer lá atrás. Tem alguns aspectos que são exclusivos da pessoa de Jesus. A igreja de Jesus não vai morrer na cruz, ele já morreu.
já ressuscitou. Mas o ensino e o estilo de vida que Jesus começou em Lucas, nós precisamos continuar. Então é muito interessante esse verbo que Jesus começou, porque ele continua em Atos e deve continuar na sua e na minha vida hoje. Então, já perceberam? A coisa começa, Lucas já começa começando bem. Davi, tem que, lá na escola tem que continuar a refletir Jesus. E é interessante porque aqui, nesse versículo 1, bem no início, eu tenho o conceito principal do livro de Atos, que é, estamos aqui para continuar a fazer e a ensinar as coisas de Jesus. Meu querido, você já parou para pensar, por que será que quando eu criei em Jesus, Jesus já não me levou? Porque você continua aqui para fazer e falar as coisas de Jesus. Só por isso. No céu é muito melhor, não? No céu, o louvor é melhor, apesar que o louvor é muito bonito aqui, esses dois violinos. O rapaz do teclado é razoável. Os violinos estavam muito bom, né? Lá em Moçambique é melhor. Lá em Moçambique não tem nada disso. Não tem nem energia elétrica. Então, o louvor no céu é melhor. A comunhão é perfeita. Não é verdade? Todo mundo vai falar uma língua só. Não tem nada, não tem esse negócio de português, de falar brasileiro, na verdade. É uma língua só. Esse Deus é democrático, acho que vai ser chinês, porque a maioria do povo fala chinês, não é? Então, comunhão é melhor, louvor é melhor, o ensino é o próprio. Não vai nem precisar de um livro, porque o autor já está lá conosco, não é? Não tem assim, vamos abrir Romanos, não, o Paulo, vem cá. O Paulo vai falar, não é? Abre em Salmo 72, não é verdade? Não, chama Davi. Davi fala para nós aqui. Mas sabe uma coisa que não dá para fazer no céu? Continuar a viver e a falar de Deus para pessoas que não conhecem. É por isso que você está aqui. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que o livro de Atos foi escrito. Para nós continuarmos a fazer e a falar das coisas que Jesus começou a fazer e a falar aqui. Então, no versículo 1 eu tenho qual é o conceito principal do livro e da nossa vida. Vamos para o 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. É muito interessante porque quando é que acabou esse falar e fazer de Jesus? Até o dia que ele subiu. Só que antes dele subir, está escrito aqui na sua Bíblia, que ele deu mandamentos aos apóstolos. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Só que esse mandamento aos apóstolos foi por intermédio de alguém. Quem foi aí? Por intermédio de quem? Mas Jesus é Jesus, gente. Jesus é Deus. Precisava do Espírito Santo? Precisava. Agora, se ele precisava do Espírito Santo para fazer e cumprir o mandamento que ele deu, quanto mais você e eu. O conceito principal é continuarmos a falar e a viver o Evangelho de Jesus. O poder, o meio principal é o Espírito de Jesus. Queridos, a obra de Jesus não é feita por uma estratégia humana. Ela tem que ser feita pelo poder do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Então, aqui no versículo 2, eu acho que eu tenho o personagem principal do livro é apresentado, um tal de Espírito Santo. Na verdade, Atos dos Apóstolos pode nem ser o melhor nome para esse livro, porque não são todos os apóstolos que aparecem em Atos. O personagem principal não é Pedro, não é Paulo, não é Barnabé. O personagem que aparece em todas as vidas é o Espírito Santo.
Jesus sobe, o Espírito dele desce, para que pudesse estar em todas as pessoas simultaneamente, para a igreja poder crescer. Então, no versículo 2 eu já tenho qual é o meio, qual é o personagem principal. Nós estamos só na introdução. O pastor Pedro me disse que eu posso ir até as 14, 15 horas, não é isso? Se preparem, meus irmãos, fiquem confortáveis nas vossas cadeiras aí. A estes também, no versículo 3, depois de ter padecido, se apresentou vivo. E alguém pode continuar a ler, por favor, o versículo 3 para mim? Com muitas provas incontestáveis, apresentando-nos durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Muito bem. Aqui eu tenho no versículo 3 o doutor Lucas, porque Lucas era médico, era cientista. Ele vai me apresentar qual é a pessoa principal desse livro. E a pessoa principal desse livro de Atos é a pessoa principal do Novo Testamento, é a pessoa principal de toda a Bíblia, é o Senhor Jesus Cristo, atenção, vivo, ressurreto. E Lucas, então, nesse versículo, ele deixa bem claro que Jesus, que morreu, que foi sepultado, que colocaram aquela pedra, não ficou no túmulo, está vivo. E é interessante como que o doutor Lucas dá provas da do fato de Jesus estar vivo. Meus queridos, primeiro, quem é vivo, aparece. Na verdade, é a primeira coisa. E diz aí o texto, apareceu por 40 dias. E não foi para 1, 2, 3. Foi para um monte de gente. Foi para muita gente. Jesus aparece. Jesus dá provas incontestáveis de que estava vivo. Jesus, além de aparecer, ele fala. Outra coisa, quem é vivo, come. Não diz o texto aí que comeu com eles? Não é? Não é assim? Ah, como é que está? Ah, fulano está melhor, já está a comer bem. Não é assim? A gente fala isso, não é? Mas Jesus estava vivo, comeu. Ouvi dizer que gostava de um churrasco de ovelha. Olha, não, é verdade. Então, o Senhor Jesus tinha provas incontestáveis. Apareceu, comeu com eles, falou com eles. E quando a pessoa está bem viva mesmo, dá até ordem. Foi o que Jesus fez. Eu quero que vocês façam assim, 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 assim. Então, está claro que estamos a falar de um Jesus que está vivo. Ele venceu a morte. Ele venceu o túmulo. Então, eu tenho nos 3 primeiros versículos de Atos, eu tenho qual é o conceito principal da nossa existência, da existência da igreja, que estava a se iniciar ali. O conceito principal é viver e falar de Jesus. Continuar o que Jesus começou nesse aspecto. Eu tenho o poder, o meio principal, o Espírito Santo, e eu tenho o personagem principal, Jesus ressurreto. Aliás, essa maneira de começar os 5 primeiros versículos de um novo livro, resumindo o anterior, era bem comum. Os 5 primeiros versículos de Atos é mais ou menos um resumo de tudo que aconteceu em Lucas. E aí, versículo 4 diz assim, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, 4 e 5, mas que esperassem a promessa do Pai, aí pula um pouco mais, vós sereis batizados com o Espírito Santo daqui a alguns dias. É interessante isso. O Senhor Jesus fala para eles, Jesus falando, antes de vocês irem, tem que ficar. Antes de ir para todo mundo pregar o evangelho, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos da capacitação do poder do Espírito Santo que virá. Para eles, ainda era alguma coisa futura. Para nós que estamos a ler, é uma coisa que já aconteceu. Meus irmãos, às vezes nós estamos com muita
a rapidez querendo ir antes de sermos capacitados, amadurecidos para fazer a obra. Antes de ir, é necessário ficar, crer, crescer, e aí vai. Então, aqui, o Espírito Santo é uma promessa. O meio, o poder é uma promessa para capacitar. E tem muita confusão sobre esse negócio do batismo do Espírito Santo. Eu não quero entrar, porque o texto não está enfatizando isso. Só quero dizer uma coisa para vocês. Qual a principal característica de alguém que é cheio do Espírito Santo? Olha o nome. Olha o nome dessa terceira pessoa da Trindade. Tem Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo. Ok. Ele é o Espírito Santo. Quem está cheio de um Espírito que é santo, deve ser, em primeiro lugar, ok. Então vamos começar por aí. Segura as outras coisas. Sua vida é santa. Você tem uma vida separada do mundo para Deus? A principal característica não é louvor, não é falar dessa maneira ou falar daquela outra maneira, não é se ergue, se não ergue mão, bate, não bate. Não. A principal característica de um povo, de uma igreja, de um convertido que é cheio, dominado, controlado desse espírito, é ser santo, como ele é santo. Então, diminui esse foar todo. Foar é bem, né? Lá da terrinha, certo? Então, essa é a principal característica. O Espírito que é santo vai nos capacitar a termos uma vida de luz, a termos uma vida de diferenciação, que vai fazer diferença para iluminar um mundo que jaz nas trevas, um mundo que está sem direção. Esse Espírito que foi prometido, que viria, que veio em Atos capítulo 2. E gerou santidade e gerou produtividade de levar o Evangelho até o final do mundo. Muito bem. Então, lá vem. Aqui é o resumo. Aí, terminou, Jesus explicou, Lucas resumiu, aí vem os apóstolos. Versículo 6, tem uma pergunta que os apóstolos vão fazer. A pergunta é a seguinte: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, não eram só os 12, era um grupo maior. Perguntaram assim para Jesus. Vamos só recordar. Jesus tinha morrido. Quando Jesus morreu na cruz, muitos falaram assim, acabou. Pronto. Morreu o nosso Salvador. Vão para casa. Alguns ficaram com medo. Os mais fervorosos, os apóstolos, ficaram escondidos, todo mundo numa sala assim. Pronto. Mas dali 3 dias, Jesus ressuscita. E interessante isso, né? Quem primeiro testifica da ressurreição foram mulheres. E a mulherada chegou para os apóstolos assim, ressuscitou. E aí, minha filha, você não sabe o que está falando. Ele ressuscitou que nada. E Jesus tinha falado que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Mas os homens, nós temos dificuldade de crer em homens. Vamos ser honestos. Vamos nos humilhar. Parece que a mulher mais aberta. Aí, não creram na mulher, foram correndo lá para o túmulo. Pedro saiu correndo primeiro, João atrás, mas no meio da corrida, João era mais novo, passou na frente. João chega primeiro, mas João era menos corajoso. Não entra no túmulo, porque a pedra tinha sido rolada. E o medo de entrar lá. Aí chega Pedro. Pedrão, graças a Deus. Entra. Entra com tudo, João entra junto. E o que eles encontram lá? Nada. Graças a Deus. Nada. Só lençóis.
de fato, havia ressuscitado. Então, é esse ambiente. Aí Jesus começa a aparecer aqui, começa a aparecer ali, aparece para 2, aparece lá numa sala, com todo mundo, e marca um local de encontro, e é esse local aqui. Então, lá está todo esse pessoal que vai encontrar com Jesus. E Jesus está lá no monte. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? É agora que o Senhor vai voltar ao reino que o Senhor prometeu ao seu pai Davi. Na mente deles, é agora que o Senhor vai restaurar o reino político. Nós vamos mandar esses italianos todos, porque os romanos estavam mandando lá, né? Chega de pizza, não queremos mais comer pizza. Manda esses romanos todos de volta para casa. E agora, porque quando o Senhor multiplicou pães e peixes, nós pensamos que agora, esse é o rei que a gente quer. Tá dando mac e fish para todo mundo, não é verdade? Então agora vai. Mas aí, quando veio a malta toda para colocar Jesus como rei, ei, Jesus é nosso rei, Jesus falou assim, não é isso não, e o Senhor fugiu. Aí quando o Senhor ressuscitou aquele rapaz, um tal de Lázaro, falou, quem é esse homem com poder de ressuscitar? Esse é o rei. O Senhor falou, não. Aí o Senhor morre. Agora o Senhor ressuscitou. Ninguém segura esse homem. Ressuscitou, vai ser o nosso rei. Por isso eles estão a perguntar isso. É agora que o Senhor vai restaurar, finalmente vai devolver a nós, israelitas, o reino que foi prometido para Davi? Então Jesus vai responder essa pergunta. É agora. E é impressionante como nós olhamos e temos uma visão totalmente física, material, né? Agora então que o Senhor vai devolver essa propriedade, essa coisa, esse pedaço de terra, esse domínio físico, humano. Jesus vai responder. Respondeu-lhes o Senhor Jesus. Versículo 7. E começa a resposta, versículos 7 e 8, é a resposta de Jesus para a pergunta do versículo 6. E essa resposta tem duas partes. Uma negativa, que é o 7, e uma positiva, que é o 8. Então, observe qual é a primeira parte da resposta. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, a primeira parte da resposta é: não compete a vocês quererem saber se é agora, ou se é mais tarde, ou se é no ano 2000, 2100, 2020, que o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino. A escatologia, ela nos dá uma direção, é emocionante ver. A escatologia deve gerar em nós um encorajamento para servir ao Senhor, e a iminente volta dele deve nos fazer trabalhar e viver para ele já. Mas a Bíblia fala para isso não marcar data. Porque não compete para nós, tempos ou épocas não compete para nós sabermos a cronologia, cronos, a data, nem o kairos, o momento oportuno. Eu me lembro quando o mercado comum europeu começou, o euro, né, começou a acontecer aqui, nós lá no Brasil falamos assim, é agora. É agora, né? O Matt também lembra, o pessoal da mesma geração, o Matt é meio velho, entendeu? Então ele lembra disso. Nós falamos, agora é o Império Romano que está a voltar, não é verdade? E começamos, vai ter 10 nações, aí começou uma nação chegando, 9, 10,
11, 12, 15, 17. Irmão, exatamente, agora é um monte de nações. Calma, não compete para nós determinarmos data. Compete para nós aguardarmos, desejarmos, esperarmos, sim, a volta iminente do Senhor Jesus, a qualquer momento. Mas data é com o Pai. Quando é que, o mundo hoje, você está percebendo? O mundo hoje está horrível. Jesus vai voltar, acho que eu não morro antes de Jesus. Não sei, irmãos. Posso até desejar, mas Deus é que está com ele. Então, a primeira resposta do Senhor Jesus é nesse sentido. O que não me compete? Não compete saber tempos, período de tempo, nem a ocasião oportuna para o estabelecimento do reino do Senhor. Aí, como é que começa o versículo 8 na sua Bíblia? Qual é a primeira palavra do versículo 8? Mas. Na sua tradução também é mas? Também é mais. Aqui? É mas também? Mas. Isso. Mas é o quê? Agora uma lição, uma aula de português. Mas é uma... Me ajuda, Dario. Uma conjunção adversativa. Certo? Não fugiu da escola, hein? Tá bom. Ok. O que Jesus está falando? Não vos compete saber tempos ou épocas. Mas mudou de direção o assunto. Vou repetir. Tá? Davi, comigo, presta atenção aqui. Não vos compete saber tempos ou época. Mas vou dizer o que compete. Atenção. Não é da vossa conta saber a data, nem a ocasião necessariamente que Jesus vai voltar. Mas eu vou dizer para vocês agora o que é da vossa conta. Versículo 8. Mas, e aqui, tudo isso que eu falei até agora é só a introdução. Agora é o sermão que vai começar. Tá? Olha, presta atenção. Mas recebereis. Recebereis o quê? Agora presta atenção. Tem os pontos aqui. Primeiro, recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo. Primeiro, recebereis a capacitação para a missão que Deus tem para nós. Então, primeira coisa, vocês vão receber a capacitação. Esse trabalho, essa vida que Jesus tem para nós, ela é eminentemente espiritual. Não é racional, intelectual, inclui tudo isso. Mas tem que vir do alto, do Senhor. É sobrenatural. E sobrenatural não é contrário a racional. Às vezes a gente acha, né? Tudo que é sobrenatural tem que ser... agora sim. Não. Eu posso ter sobrenatural enraizado, sustentado por muitas razões bíblicas, meus irmãos. Então eu tenho aqui uma vida, a capacitação, o poder. A palavra aqui é dinamis. Então, aquilo que... Da onde vem a nossa dinamite? Já brincou com dinamite alguma vez? Ainda bem. Não brinque, né? Porque é um poder enorme. Aquilo descontrolado faz um estrago enorme. O que gera energia é dínamos, né? O carro não tem um dínamo para gerar? Isso, é essa palavra. O Espírito Santo é o dínamo que vai nos dar a força, a capacitação para realizar a obra de Deus, para viver conforme Deus quer. Então, vocês vão receber o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Essa é então, ponto número 1, a capacitação. A capacitação. É Ele que nos capacita para sermos santos, para termos um ministério, para cumprir a ordem que Ele deu de fazer discípulos de todas as nações. Vamos em frente.
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E daí o quê? O que diz no versículo 8? E sereis o quê? Minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Testemunha é alguém que chega diante do juiz e fala assim, uma testemunha. Pois não, o senhor estava lá na hora do crime, na hora que fulano matou o ciclano? Não, excelência, não estava. É que, na verdade, foi a vizinha da minha avó que contou para a minha tia, e a minha tia contou para mim. Ah, não serve. Testemunha é quem viu pessoalmente, sentiu, apalpou. É o que 1 João fala. João começa a carta de 1 João dizendo assim, e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, o que nós sentimos, o que nós apalpamos, isso é testemunho. Meus queridos, o que o Senhor, a missão que nos foi dada é falarmos, vivermos daquilo que temos convivido, ouvido, apalpado, contemplado. Isso é uma testemunha. O Senhor Jesus nos chama para sermos testemunhas de Jesus. Agora, você não pode falar de alguém que você não conhece. Então, é impossível você ser uma testemunha de Jesus se você não vive, ouve, sente, apalpa Jesus na sua vida. O Senhor Jesus tem que ser realidade na sua vida. E é interessante que a palavra testemunha aí é a mesma palavra de onde vem a nossa palavra mártir. É martireu. Ou seja, testemunha de Jesus corre risco. Nós vivemos, graças a Deus, num país com certa liberdade religiosa, que eu posso falar, não, eu creio em Jesus e tudo bem, ninguém vai te matar. Mas tem muitos lugares nesse mundo que é falar agora, preso, morto amanhã. Estamos dispostos? Ser testemunha de Jesus, seguir a Jesus, cumprir a missão de Jesus, não é passear não, viu, gente? É sério. É sério. E Jesus nos chama para sermos testemunhas dele. Deixa eu só ler rapidamente o que aconteceu com algumas testemunhas de Jesus. Você quer ser testemunha de Jesus? Se prepara. Não sei se vale muito a pena, não. Dá uma olhada. Ouça. Quando se derramava o sangue de Estevão, Estevão era um crente excelente, fiel, abençoado, ao final do Estevão. Apedrejado. E quem é que estava lá? Eu também, Paulo, falando. Estava presente. Consentia nisso. E até guardei as vestes dos que o matavam. Mas quando eu me converti, o Senhor me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo foi testemunha para os não-judeus. E morreu, tudo indica, também, depois de ser preso, 30 anos de ministério, metade dele na cadeia. Então, se quer seguir Jesus, o pessoal lá do Novo Testamento, um é apedrejado, um é preso, tem um outro aqui. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, apóstolo Tiago, irmão de João. Estão entendendo o que é ser testemunho de Jesus? Nós vamos ter pressão de família, vamos ter pressão de colegas, vizinhos. E não,
Eu nasci assim, vou morrer assim. Religião, time de futebol, não se troca. Não é isso que a gente diz, na verdade? Né? Tem gente que, por exemplo, aprendeu a torcer para o Sporting desde cedinho e mesmo com tudo mal que está acontecendo, não troca de jeito nenhum. Sofre até o final, não é verdade? Aí você crê em Jesus, Deus muda você, se prepara, porque vem pressão e perseguição aí. Foi assim no Novo Testamento. Nós não somos melhores do que Tiago, Estevão e muitos outros. Testemunhas. A nossa missão é sermos testemunhas. E por definição, testemunhas fala do que vivenciou. Às vezes nós só vivenciamos e não falamos. Não dá. Eu tenho que falar. Em todas as nações, em todos os lugares. E às vezes falamos do que não vivenciamos. Às vezes falamos do que não vivenciamos e as pessoas percebem que é... Sabe pastel? Às vezes a gente come pastel que deve ter um recheio dentro, não tem? Não deve. Mas às vezes não tem recheio, você vai todo animado, aquele pastelzão, quando você morde, lá dentro tem vácuo, nada. Esse é o que testemunha sem vivenciar Jesus. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Vamos em frente. Então, meus irmãos, estamos terminando. A capacitação é o Espírito Santo. A missão é ser testemunha de Jesus. Continua no versículo 8. A extensão da nossa missão diz assim: e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, estamos juntos no versículo 8? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até... Vocês já pararam para pensar que essas foram as últimas palavras de Jesus? Confins da terra. Pronto, última coisa que Jesus falou. Atenção, não está escrito primeiro em Jerusalém, quando toda Jerusalém já foi evangelizada, aí depois vocês passam... Não está assim. É a ideia de simultaneidade. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e confins da terra. Essa é a extensão da nossa missão. Meus amados, eu tenho que testemunhar da salvação do Jesus ressurreto, vivo, no poder do Espírito Santo, entre aqueles orgulhosos religiosos de Jerusalém. Eu tenho que testemunhar da salvação no Jesus ressurreto, pelo poder do Espírito Santo, entre os conhecedores da lei daquela região da Judéia. A Judéia era o centro religioso, pensante, orgulhoso de Israel. Mas eu também tenho que ir e falar de Jesus para Samaria. Samaria era uma região cheia de misturas, cheia de sincretismo, e gente era metade isso, metade aquilo, cria um pouco aqui, mas também cria um pouco ali. Me lembra muito África, Moçambique. As pessoas são também tudo. Eu creio na Bíblia. Não, Jesus, bom, muito bom, sim. Mas também creio nos antepassados. Também creio nos Espíritos. Também, isso era Samaria. Eu tenho que levar Jesus, só Jesus, mais ninguém. Mas eu também tenho que levar Jesus, no poder do Espírito Santo, para o restante do mundo. Para aqueles gentios que criam em muitos deuses, os gregos, os romanos na época, e os portugueses, os brasileiros, os africanos, todos precisam de Jesus.
Essa é a extensão da nossa missão. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês não estão aqui, nesta igreja que está a começar, para ter um tempo gostoso entre os irmãos. É muito gostoso aqui. A gente se sente muito bem. Como família. Mas não estamos aqui para isso. Você falou de peregrino, né? É isso mesmo. Nós estamos peregrinando, nós estamos de passagem aqui. E se Deus, não esquece, Deus está te colocando lá no bairro, na escola, no trabalho, na zona onde você mora, para falar do Senhor Jesus. É por isso que você está lá. E às vezes vão ter que sair daqui. Vão ter que sair para algum outro lugar, talvez para um outro distrito, para um outro país, para um outro continente. Essa é a extensão do nosso ministério. E por último, eu chego nos versículos 9 até 11 e eu vou ter a duração desse ministério. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lá no 11 fala assim, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Eram mais ou menos 120 pessoas, e aí eu tenho duas nuvens, e aí vou precisar de ajuda. Vou pedir ajuda de vocês dois, vocês podem me ajudar um pouquinho aqui? Isso, vem cá. Você, Davi, vai ser a nuvem número 1. Vem cá. Fica bem aqui. Você tem uma cara de nuvem. Aqui. Tá. E você é a nuvem que Jesus subiu. Certo? Então, assim. Não, mais alto, para ter nuvem tem que ser mais alto. Tá bom, você mais para cá. Porque o versículo 9 fala assim, Jesus estava lá, terminou de falar isso, e de repente começou a subir. Estão percebendo? Viram aí? Começa a subir. Aí, aparece dois varões, dois anjos, pode abaixar, e pergunta assim, varões galileus, vocês estão olhando o quê? Mas isso aí, estão a olhar o quê? Eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que Pedro, claro, cutuca João, fala assim, como assim, mãe? Olhando o quê? Ele pensa que todo dia um homem faz isso. Nós estamos vendo Jesus subir. Claro. Não tem elevador, não tem cabo, o homem está subindo do nada. Olha aí, o que é isso? Eles estavam de boca aberta, o texto diz. Estavam pasmos. Tá? Mas, na verdade, o que os anjos estavam querendo dizer é o seguinte. Acabou. Chega, o show acabou. Tem coisa para fazer. Esse Jesus que vocês, volta lá para Jerusalém, porque esse Jesus que vocês viram subir na primeira nuvem, vai, agora a segunda nuvem é assim, ó. Isso, vai voltar. Então tem uma nuvem que ele sobe, e do mesmo jeito que ele subiu na nuvem, ele vai voltar na nuvem. E aí a pergunta é, o que eu faço entre essa nuvem e essa nuvem? Eu prego Jesus crucificado. Até essa nuvem, essa já aconteceu, essa está por acontecer. Enquanto nós estamos a viver entre as duas nuvens, meus queridos, nós estamos aqui para pregar, viver, nós estamos aqui para refletir, nós estamos aqui para espelhar e espalhar o Evangelho de Jesus. É isso. Atos é isso. Enquanto eu estou aqui a viver e à espera do retorno do meu Senhor, querido Jesus, eu vou espelhar a vida santa, abundante que Ele tem e vou espalhar as boas novas de Jesus. É por isso que nós estamos aqui ainda. Está percebendo? Estamos a viver entre as duas nuvens. Em breve, essa vai acontecer.
Leva jeito, Davi. Eu benzia. Estão a perceber? Essa é a extensão, a duração do ministério. A capacitação, para recordar e terminar, é o Espírito Santo. A missão, ser testemunha de Jesus. A extensão, até os confins da terra. A duração, até Jesus voltar. Agora vamos terminar. Vamos para Atos capítulo 28. Vamos ver como é que termina. Lemos os primeiros versículos. Vamos para os últimos versículos. Atos 28, 30 e 31. Por favor. Eu quero que alguém leia para mim. Atos 28, 30 e 31. Por favor, quem pode ler? Os 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Ok? E? Acabou? Mas não tem assim, e a graça do Senhor esteja com vocês. Até breve. Tchauzinho. Beijinhos grandes. Não tem nada disso? Acho que pode ser problema da sua tradução. Alguém numa outra tradução, leia para mim os versículos 30 e 31. Vamos ver se é isso mesmo. Por favor. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham ver, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Está percebendo? Atos não acaba. É um livro que não tem um fecho. Não tem. Sabe por quê, irmão? Esse é o capítulo 28. Porque o capítulo 29 sou eu e você que estamos a escrever. Porque o restante ainda está sendo escrito. Porque nós, você e eu, é que estamos a escrever como é que estamos a espelhar, como é que estamos a espalhar o Evangelho do Jesus ressurreto, vivo, no poder do Espírito Santo, na fidelidade, com santidade de vida. É por isso, Atos não acaba porque não acabou ainda. Os atos do Espírito Santo nesse mundo não acabaram ainda. E agora cabe a nós escrevermos. E a pergunta então é, o que você e eu estamos a escrever? O que você e eu estamos a escrever? Eu sei o que Paulo escreveu. Eu sei o que os apóstolos escreveram. Agora, o que nós estamos a escrever depende de cada um. Estão percebendo? Esse é o nosso desafio. No poder do Espírito Santo, vamos pregar até os confins da terra o Evangelho do Jesus ressurreto. Vamos viver, espelhar, vamos espalhar esse Evangelho. É por isso que estamos aqui. Amém? Amém. Deu para perceber? Sentiram-se incomodados? Eu espero que a palavra de Deus possa nos santamente incomodar, para nos mudar, para nos fazer agir. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Agradecemos, Senhor Deus, pela atualidade da Tua palavra, pela relevância, pela importância. E quero pedir que o Senhor nos ajude a vivermos para o Senhor, no aguardo da Tua volta, aproveitando cada segundo para honrar ao Senhor. Oro, grato porque o Senhor nos deu uma missão que os anjos desejaram, mas o Senhor falou,
está reservado para os crentes, os salvos, os nascidos de novo. Peço que o Senhor nos ajude. No nome precioso de Jesus é que nós oramos pedindo isto. Amém. Amém.